engessar um dinheiro, uma entrada, engessar um dinheiro que você pode comprar e vender alguma coisa que vai te trazer mais lucro. Exato, que por exemplo, você paga aluguel, você paga 0,4% ao mês do preço do imóvel. Você comprar um carro e vender, você vai fazer 20, 30% em um carro que você fez, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, eu tinha um apartamento na Vila Maria. Valia 500 mil apartamento. Eu pegava 2.500 de aluguel. Com 500 mil eu compro uma velar, eu coloco 50 mil no bolso. Em quanto tempo? Pode ser que eu coloque em um dia. Pode ser que eu coloque em uma semana, pode ser que eu coloque em um mês. Qualquer um dos casos vai compensar, não tem como. Não tem como, não tem como. Então, tipo assim, eu comprar uma velar aqui, eu vou comprar, vou vender, eu vou pôr 50, eu vou ficar com o apartamento engessado. Então, assim, aí eu peguei, eu falei, cara, eu vou começar a comprar e vender carro. E aí eu pedi as contas do meu trabalho. E aí eu, em casa mesmo, eu comecei a anunciar os carros em casa. E como é que foi com a família, com a tua mãe, de falar, não, tô saindo do emprego aqui e vou empreender? Na verdade, assim, eu tive uma infância muito pobre, assim, muito difícil. Minha mãe se separou do meu pai, eu era recém-nascido, tive meu padrasto, que ele era um cara usuário de droga. Então, eu sofri muito na minha vida para chegar até nesse período que eu estava com meus 26 para 27 anos, que eu saí da loja, foi em 2016 para 2017, que eu saí da loja que eu trabalhava, com um emprego bom e o dinheiro para comprar 350 mil, vamos pôr assim, vai. Minha mãe falou, pô filho, pra quê? Pô, nós sofremos tanto na vida, agora que você criou uma estabilidade, pra que você vai inventar isso? De sair e tentar? Tudo que nós passamos, eu falei, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aqui é pra minha vida, eu vou fazer, vai dar certo. Até porque você já vendia, já sabia como funcionava, né? Mas só que esse que é o problema. Hoje, analisando, entre você ser um vendedor é uma coisa, entre você ser um empreendedor é um caminho muito longo, cara. Muito longo. Eu era um vendedor de carros e eu virei um empreendedor. A dor é muito maior. Que aí vai ter o custo fixo, vai ter a gestão do pessoal. De tudo, cara. Então, assim, quando você é vendedor, você tem uma meta, vender. O empreendedor, ele tem que vender, ele tem que comprar, ele tem que administrar pessoas. Então, a dor é muito, muito maior. Então, quando eu não... Porque se eu soubesse disso antes, se alguém tivesse me contado tudo, talvez eu andaria pra trás. Fala, não vou. Então, é bom a pessoa nem saber disso aí. Tipo, se a pessoa souber disso aí, a pessoa não vai. Fala, não... Eu sei comprar, sei vender, tenho dinheiro, eu vou pedir as contas e vou montar meu negócio. Imposto. Aí começa, o negócio é louco, é loucura. Empreender no Brasil é pra louco. É pra louco. Então, quem que empreende no Brasil? O cara que era duro, o cara que era pobre. Pô, a única forma de eu sair da pobreza é empreendendo. Então eu vou enfrentar isso aí, cara. Vou arregaçar as mangas e vou enfrentar. Pode vir um leão por dia que eu vou sair na porrada com o leão e vou enfrentar porque eu não quero mais ser pobre. E nesse começo, tinha um medo muito grande de tomar algum golpe no meio do caminho, de dar ruim em algum carro que você comprou? Eu falo, a pessoa que está começando a vida, se a pessoa tomar um golpe, ela quebra, ela não pode errar. Se a pessoa errar, ela quebra. Hoje eu tenho o direito de errar. Eu peguei um carro elétrico lá, nós já vamos falar depois de carro elétrico, não vem tal, vai fazer um ano que o carro tá na loja, beleza, minha vida continua igual. Mas no começo, se eu errasse, comprasse um carro errado, tomasse um golpe, você quebra. Você tem lá, eu tinha lá 100 mil. 100 mil. Se eu compro um carro de 30, 40, eu errei o carro bloqueou judicialmente, acabou, já meu capital já foi praticamente metade embora. Então, quando você está começando a sua vida, você não pode errar. Sim, não tem aquele caixa a mais, que eu errei aqui e acabou, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ser um pouco audacioso para você crescer, você tem que ser cauteloso. Olha só que coisa maluca, cara. Você tem que você anda num fio da navalha ali que você fala, cara, eu tô aqui, ó. Eu tenho que avançar um pouquinho para poder crescer. Porque só cresce quem erra. A pessoa que erra, cresce. Que ela arrisca, ela cresce. Então eu tô no fio da navalha aqui. Eu tenho que arriscar um pouquinho, mas eu não posso arriscar muito, senão eu quebro, senão eu caio. Tô aqui, eu caio e quebro. Então o começo do empreendedor no Brasil é difícil demais. E é o que eu falo pra galera, o difícil é ganhar o primeiro milhão. Pra você chegar... eu demorei dos meus 0 aos meus, sei lá, 30 e poucos anos pra ganhar meu primeiro milhão. Pra depois você chegar nos seus 10 milhões, é assim, ó. Então, o difícil é você chegou no primeiro milhão. A pessoa consegue chegar no primeiro milhão... Às vezes até os 100 mil aí podem ter sido até mais difíceis, dependendo do caso. Foi muito mais difícil chegar... Exatamente, foi muito mais difícil chegar nos 100 mil do que chegar nos X milhões. Então, assim, a pessoa, pra sair do 0 ao primeiro milhão, apesar que hoje o milhão já ficou um dinheiro, uma casa mais um milhão, mas assim, ó, pra pessoa sair do menos 1 e chegar no milhão, o caminho é muito mais longo e mais difícil do que do milhão para os 10 milhões.
Exato. E às vezes a pessoa não pode nem se perder, porque hoje em dia 1 milhão vai comprar um apartamento, já acabou Não. o dinheiro já. Que nem, para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão hoje, 2025, é equivalente lá a 94, quando surgiu o Plano Real, você tem que ter quase 8 milhões. Dependendo do lugar que você for comprar, você não compra nem um apartamento de 1 milhão. É, Não compra, é. Aqui na Faria Lima tem kitnet ali, Isso. apartamento de 40 Sim. metros que é 1 milhão já, então... Hoje você fala assim, ô Tecar, se você tivesse 1 milhão hoje, 1 milhão, o que você faria? Hoje se eu tivesse 1 milhão, eu sei mexer com carro, eu domino, eu ia trabalhar com um carro ticket médio de 100 mil, daí 10 carros, eu ia ter uma faixa de uns 7 carros ali, que eu tenho que ter uma gordura para um eventual problema, ou eventual alguma coisa, um eventual golpe. Eu ia ter ali uns 7 carros, eu ia trabalhar com aqueles carros ali, mês a mês, para poder crescer, fazer meu dinheiro crescer. Eu ia morar de aluguel, não ia ter casa própria. É, que imagina, você tem 1 milhão, aí você compra uma casa, aí acabou o dinheiro pra girar de mas carro, aí, né? Aí vai ter aquele que fala assim, não, mas você pode dar entrada faz um consórcio. Não, cara, você tem só 1 milhão, cara. Não faz isso. Pega 1 milhão, deixa uma reserva ali, uma reserva se precisar, porque você tem que ter uma reserva, porque é o seguinte, você comprou um carro meu, te vendi um carro, deu um problema judicial, eu preciso bancar essa operação. Ó, problema judicial, deu problema judicial, vai resolver. Eu sou terceiro de boa fé, mas vai demorar. Cara, tá aqui, ó, seu dinheiro de volta, eu preciso resolver a situação, meu nome vale mais. Se eu não tiver essa reserva para segurar isso aí, eu vou perdendo meu nome. Porque a partir do momento que eu fizer isso com você, você comprou o carro comigo, deu problema, eu fui lá, banquei você vai falar para ele, lá o Tecar, ele é firmeza. Ele deu problema, ele segurou na hora. Agora, se eu já falo, cara, não tenho dinheiro, você vai falar, ixi, você já vai falar pra ele, já começa a queimar meu nome. Então você tem que ter um fundo de reserva, uma gordurinha ali para eventuais problemas. Porque senão abala todos os próximos clientes por conta da credibilidade mesmo. Exatamente. Então eu tenho que ter. E os problemas vêm, acontece. Esse é um dos motivos que, por que você não vende só Ferrari e Lamborghini? Já falei em vários podcasts. Porque se eu começar a colocar carro de 3, 4, 5 milhões, o meu poder que eu tenho da minha palavra, do meu nome, eu começo a perder. Deu problema numa Ferrari de 3 milhões, uma Ferrari de 4 milhões. Até onde que eu tenho fôlego para aguentar isso? Agora, se é carro de 300, 400, eu tenho mais. E além disso, também tem que a Tecar hoje é a loja mais famosa do Brasil. Se você deixa de vender esses carros num ticket mais baixo, de 200 até 1 milhão, você deixa também um monte de cliente que gosta da loja, que compraria, que vai te dar lucro e não vai dar mais, né? Exatamente. Eu vou perder um nicho ali que tem um pessoal querendo comprar comigo e vai deixar de comprar. Eu só não baixo mais o ticket porque pra você ter aquele... Pô, quero comprar um carro na Tecar pra não ficar um negócio fácil. Ele fala, pô, Tecar, por que você começa a vender carro de 50 mil? Você vai vender um monte. Porque vai perder aquele encanto. E além disso, também a margem não vai ser tão boa quanto um carro mais caro. Né? Quanto maior o carro, maior a margem, né? Quanto maior o carro. E o imposto consome muito. Pra vocês terem uma ideia, um carro de 100 mil reais. Se eu pagar 100 mil reais num carro hoje e eu vender esse carro por 110 mil, eu pago 3.360 de imposto. E sobra 6.640 de lucro. Meu, 3.300 pro governo. Eu dou 3.300 pro governo, fico com 6.600. Tipo assim, e os 6.600 tem que pagar ainda aluguel, aí funcionário, 600, comissão. paga funcionário, aluguel, água, luz, manutenção do carro, quebrar, tem que dar garantia. Então não dá pra você vender um carro de 100 mil reais ganhando 10 mil reais. Você entendeu? Não dá. Sim. E nessa primeira loja, qual que foi essa evolução de começar a comprar os carros e vender para montar a primeira loja? Como que foi isso? Então, aí o que acontece? Eu sabia vender, né? Eu sabia vender, eu tinha dificuldade de comprar, porque eu nunca comprei, eu sempre a loja comprava e eu só vendia. Quando eu comecei a ficar na rua ali, ficava em casa, qual que era o meu gasto? O meu gasto era telefone, na internet, e eu ia atrás para comprar carro, a minha margem podia ser uma margem bem pequena, porque eu não tinha custo nenhum, e eu fazia o seguinte, eu anunciava, eu pegava um carro, tirava umas fotos bonitas, jogava na internet, na época era o Web Motors, Mercado Livre, jogava lá na internet, não tinha o OLX na época, e esperava o cliente vir. Então eu chegava no mês lá, eu lembro que o primeiro mês eu ganhei 30 mil no primeiro mês. Isso em 2007, né? 2007, então tipo assim, 2008, eu ganhei 30 mil vendendo carro. Eu lembro que eu falei que eu ganhava 5 mil, uma média de 5 mil. Eu lembro que o primeiro carro que eu saí e vendi, foi um Palio, eu já ganhei 2 mil, assim, ó, no mesmo dia. E esses 30 mil hoje já é mais 100 mil reais, né? Era 100 mil. E ali é o seguinte, quando eu ganhei esse dinheiro, eu não tinha despesa nenhuma. Minha despesa era o telefone e tudo. Quando eu montei minha primeira lojinha, a Tecar, em 2008, eu lembro que minha despesa era 7 mil reais na loja. 7 mil. Então depois eu jogo 7 mil quanto que era em 2008. Mas eu olhei aquilo lá e falei, cara... Que cagada é que eu fiz? Eu tava ganhando aqui uma grana em casa, sem despesa. Eu tinha uma despesa só de um telefone, agora eu arrumei a despesa de 7 mil reais aqui. Hoje é equivalente a uns 25 por aí, que é uns 3 vezes mais. Deve ser, por aí. Eu falei, pra que eu fui arrumar essa despesa?
pra que eu fui fazer isso? Então você pega lá os 30 que eu ganhei menos 7, foi mais ou menos essa conta. Que eu falei assim, pra quê? Aí, só que eu não entendia que a longo prazo, um nome, Tecar, ter uma loja, vale muito mais do que você trabalhar ali em casa, comprando e vendendo carro. Exato, que no curto prazo você pode ter um gasto maior, mas no longo prazo isso vai se reverter em credibilidade, as pessoas já conhecerem. Eu tenho uma empresa hoje que ela anda sozinha, não preciso estar lá. Ela anda sozinha, eu vou viajar, eu vou pra Europa, fico 15 dias fora e ela me dá lucro. E eu, se estivesse em casa no informal, como é que ia fazer? Não ia ter essa descentralização, né? Ia ser tudo você fazendo. Hoje, se Deus me livre, eu fico doente, minha empresa, ela é uma empresa, ela tem 22 funcionários, ela vai andar. Ela não precisa exatamente de mim para tocar, ela anda. E eu informal ali em casa, acabou. E como é que foi essa transição de ser o Tecar que vendia, quem falou que vendia Palio, carro popular, pra virar a Tecar mais focado em carro importado, assim, mais premium? Então, quando eu trabalhava de vendedor numa loja de carros, lá a loja era carro premium. Então eu aprendi a vender carros premium. Eu entrei numa loja de carros premium, igual a Tecar hoje. Eu sempre mexi com isso. Quando eu fui trabalhar por conta, meu dinheiro era pouco. Eu tinha 100 mil. E 100 mil era uma BMW. Então eu fui obrigado a ir para o carro nacional. Porque era o que meu dinheiro dava para comprar. E ali eu meio que aprendi. Mas é mais ou menos assim, ó, igual você jogar futebol de campo e você para um futset, vai. Você sabe jogar. Você aprendeu, a base é a mesma. E eu fui jogar, comecei a vender carro popular. A hora que meu capital foi crescendo, eu falei, pô, eu sei quanto deixa um carro importado, uma venda no carro importado, e quanto que deixa uma venda no carro popular. Preciso voltar para importado. E aí eu fui pro banco, eu chamei meu gerente, um gerente lá, o Joils, gerente do Bradesco, e eu falei, cara, eu tenho aqui um capital X, eu preciso de mais um dinheiro para eu poder investir no meu negócio. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de 1 milhão. Ele falou, não tenho. 1 milhão não dá. Aí ele pediu, mostrei tudo, que eu já tinha conta lá há muitos anos lá. Isso aí já era em 2011, 2012. E aí eu mostrei que eu já tinha um capital legal e eles me deram 300 mil de conta garantida. Manja que é conta garantida? É uma conta que você tem, você usa, você paga só o que você usa, o dia. Então eu tinha um limite lá e assim, usei aquele dia lá, eu pago só sobre o dia, mais o F, devolvo, acabou. Então eu comecei a migrar para o carro importado, que era o que eu já sabia trabalhar, eu já manjava e o que dava mais lucro. E eu comecei a sair de uma lojinha de carros nacionais para uma loja de carros importados. E eu lembro que quando eu comecei a migrar, as pessoas iam lá, porque minha loja era uma loja simples. E como é que essa loja aqui tem esses carros importados aqui? Tipo, a pessoa ficava desconfiada. Só que eu já tinha uma clientela dessa minha loja que eu trabalhava antes, que deixava consignado lá, deixava carro para vender, porque já tinha o conhecimento, confiava no meu trabalho.